Capítulo 8. O primeiro auxílio. Vou continuar, falou Cláudio, dando algumas explicações. A palavra médium vem do latim e significa meio, intermediário. Assim sendo, podemos definir que uma pessoa pode servir como intermediária para os espíritos. O doutrinador pegou uma folha de papel com anotações e leu: os médios são os intérpretes incumbidos, ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por inteligível. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médios. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É o foco de emissão de que emanam os fluidos e as energias com cujo concurso os invisíveis atuarão sobre a matéria e manifestarão sua presença. É ele o agente transmissor dos pensamentos do espírito. Médium é uma pessoa que parece emprestar, por momentos, o organismo a seres imperceptíveis a nossos sentidos, a fim de lhes permitir que se manifestem a nós, sendo assistida por controles ou guias. Cláudio guardou a folha e continuou a elucidar. O que irá acontecer agora, nesta segunda parte, é que espíritos, seres desencarnados, irão se aproximar dos médios, que falarão sob a influência deles. Isso para que possamos conversar com eles e orientá-los. Normalmente, quando alguém com problemas vem conversar conosco em busca de conselhos, orientações, os atendemos, escutamos e também respondemos. Muitos desencarnados estão em busca desse auxílio, outros, embora necessitados, não querem receber ajuda, porém, para um socorro que envolve outras pessoas, são trazidos para esse intercâmbio, onde recebem orientação. A morte do corpo físico não nos faz diferente, continuamos os mesmos, bons, indiferentes ou maus. Os bons estão sempre tentando ajudar. Aqui viemos, 5 encarnados, e uma equipe bem maior de desencarnados que nos orientam para que possamos auxiliar aqueles que estão equivocados ou que sofrem. Nos nossos trabalhos, nenhum desencarnado se materializa, mas se entre nós houver algum médium vidente, ou seja, que tem sensibilidade para ver espíritos, poderá vê-los. Aqueles que conversarão conosco se aproximarão dos médios, que repetirão o que o desencarnado diz, por meio de uma sintonia mental. Com estudo e experiência, o médium pode filtrar as palavras ouvidas, sentidas, para não dizer palavras de baixo calão. Normalmente repete o que o desencarnado quer dizer. Senhor Cláudio, o espírito então não entra no médium? Perguntou Nadir. Não, o desencarnado fica somente perto, nos nossos trabalhos, apenas se aproxima. Pode, em certos trabalhos, o espírito se aproximar muito, está rente ao corpo físico do encarnado que está lhe servindo de intermédio. Depois que terminarmos, responderei algumas perguntas para não deixar dúvidas. Escutaram bater na porta, que era larga e provisória e que certamente seria trocada, quando a sala fosse alugada, por uma de vidro. Por favor, não se assustem, é alguém encarnado batendo a porta, explicou Cláudio. Algumas pessoas se assustaram, 2 delas até se levantaram, talvez pensando em sair, ficaram com medo. Cláudio olhou para Pedro, que afirmou com a cabeça. Valéria concluiu que eles esperavam pela visita. Ednei abriu a porta. Um senhor que Valéria não conhecia e que, pelo que notou, somente alguns ali sabiam quem era, entrou, parecia estar envergonhado. Boa noite. Senhores, por favor, podem me ajudar. Boa noite. Responderam todos. Pedro, que estava sentado na cabeceira da mesa, levantou-se e perguntou: como podemos ajudá-lo? Estão lá fora, respondeu o homem, no carro, minha esposa e meu filho, e é por ele, meu menino, que venho pedir socorro. Ele é perseguido, um ser do mal o deixa triste e com muito medo. Meu garoto tem se alimentado pouco, dorme somente com a mãe, chora muito e às vezes fala de forma estranha. Estamos apavorados, já o levamos em médicos e um deles receitou remédios fortes. Não sabemos o que fazer. E aí ficamos sabendo que os senhores vinham aqui e vim pedir auxílio. Vá buscar o garoto e sua esposa, iremos lhes dar passes, pediu Pedro. E,
Olhando para as pessoas que estavam na sala, falou: quem quiser ir embora, não se acanhe, pode ir. As duas pessoas que se assustaram com a batida na porta levantaram-se, despediram-se e saíram. O senhor voltou com a esposa e o filho. O garoto estava assustado e com medo. Ele devia ter 11 anos. Agarrou-se nos braços da mãe. Com muita calma, Pedro e Cláudio pediram que se sentassem, e com as mãos estendidas, sem encostar neles, oraram. O menino foi se acalmando, largou os braços da mãe, acomodou-se na cadeira, deu um longo suspiro de alívio e sorriu. Os dois passistas continuaram com as mãos estendidas sobre os três. Pai amoroso, orou Pedro em voz alta, rogamos por sua proteção, faça com que seu amor inunde os corações de todos os envolvidos. Pai nosso, a sala inundou-se de boas energias, todos ficaram tranquilos. Valéria se sentiu bem e orou com fervor, desejando ajudar aquela família. Senhor, disse Cláudio, por favor, volte amanhã para receber a lição do Evangelho que fazemos para todos os que aqui vêm. Vem às 18h30. Convido os três. Agora podem ir. O garoto está, e continuará bem. Boa noite. Eu estou bem, exclamou o menino sorrindo. Cláudio os acompanhou, abriu a porta e, quando passaram, a fechou. Estamos aqui para ajudar, explicou Cláudio. E a maior ajuda que se pode dar é orientar e ensinar. Recebemos do Criador o livre-arbítrio, assim sendo, podemos cometer erros que acarretam consequências. Somos livres para cometer atos equivocados, mas somos, por esses atos, consequentemente sofredores. Se faço ações maldosas porque quero, sofro por elas porque devo. Uma vez cometida uma ação errada que não foi reparada, segue inevitavelmente o retorno. Porém, o que temos observado é que, ao sofrer, pedimos ajuda, e é muito bom quando recebemos o que necessitamos juntamente com o ensinamento de Jesus e nos comprometemos a não cometer novamente atos equivocados. Cláudio fez uma ligeira pausa e olhou para os que ficaram, vendo todos tranquilos, voltou a falar. Vamos agora conversar com os desencarnados que aqui estão para receber orientação. Valéria prestava muita atenção, Guilherme se sentou ao seu lado, olhou para ela e sorriu-lhe dando segurança. Alice começou a falar, a professora percebeu que a moça médium passou a repetir o que o espírito desencarnado falava. Onde estou? Vocês estão me vendo. Ninguém corre ou grita. O que está acontecendo? Boa noite. Cumprimentou Cláudio. É noite. Costumo ficar à noite no casarão. É calmo nesse horário. Os trabalhadores vão embora, falou Alice, repetindo o que a desencarnada dizia. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus para ajudar. Ora, interrompeu a médium. Muito me admira vocês não terem medo de mim. Sabem quem eu sou? Uma pessoa, respondeu o doutrinador, um ser que está neste período vivendo sem o corpo de carne e que continua viva. Estamos num circo. São comediantes. Vou assustar vocês. Querem ver? Por que não consigo me afastar de perto desta moça? Não consigo fazer o procedimento que faço tão bem para me materializar e me tornar visível. Por que não estão com medo? Somos um grupo de estudiosos, seguimos a religião espírita e estamos acostumados a conversar com desencarnados. Não temos medo. Prestem atenção, sou a moça de branco, o fantasma, a alma penada, eu assusto. Senhora! Senhorita, por favor! A desencarnada interrompeu. Senhorita, falou Cláudio, você esteve dormindo por uns dias. Não percebeu? Dormindo, eu. Não percebi. Durmo muito pouco. Não estou entendendo como vim para cá. Não sei onde fica este lugar. Porém conheço algumas pessoas. A diretora medrosa, a professora filha. Pois bem, Cláudio interrompeu, veio aqui trazida por outros desencarnados com a intenção de resolvermos o problema que suas aparições têm provocado na escola e no morro. Essas aparições são sensacionais, não são? Senhorita,
Você irá ficar ali perto daquela senhora desencarnada e verá o que irá acontecer neste local. Irão orar de novo. Faz um tempinho que estou neste lugar. Ouvi o senhor dar explicações. Entendeu o que ouviu? Perguntou Cláudio. Não sou burra. Entendi, só que não concordo com tudo. Você ficará ali, depois voltará com esses amigos para onde estava, um abrigo onde dormiu. Amanhã estará conosco e no sábado também. Não vou com eles. Irei para minha casa e já, Carmélia estava decidida. A senhorita fará o que lhe foi determinado, Cláudio foi firme. Por que não consigo sair? Perguntou a desencarnada através da médium. Ficará conosco. Por favor, fique ali. Alice calou-se. O doutrinador aproximou-se do outro médium, Silvio, que começou a falar. Não gosto de pessoas como vocês, que se intrometem onde não são chamadas. Não tem nada que ajudar aquela família. Por acaso sabem o que ele, o pai, me fez? Posso falar e aí, com certeza, me darão razão. Por favor, Cláudio interrompeu. Não precisa falar. Queremos somente fazê-lo entender que é muito melhor para você cuidar de si, estar bem, perdoar, porque necessita também ser perdoado. Mas eu quero falar, disse Silvio, expressando o que o espírito dizia. Meu cunhado me roubou, ficou com a herança que era dos meus pais. Éramos 3 irmãos. A mais velha, aqui presente, morreu, e eu pedi a ela para me ajudar. Esse sujeito, o pai do garoto, ficou com tudo e deixou meus filhos sem receber nada. Fez aos poucos, minha sogra e minha irmã moravam com eles, com o casal, ele as enganou e passou tudo o que era delas para o seu nome. Não consigo obsediá-lo, mas o filho, o menino, sim, porque o moleque tem sensibilidade para me sentir. Assim, encontrei um modo de persegui-lo, dar a ele o que merece. A mãe, minha irmã, tem também de sofrer, porque consentiu que o marido me roubasse. Você certamente foi muito laborioso, com certeza trabalha, está bem, não sente necessidade de nada. É feliz. Está brincando comigo. O desencarnado indignou-se. Claro que não estou bem. Sou infeliz pelas circunstâncias. Atualmente só persigo meus desafetos. Você não gosta e não gostava de trabalhar, não é? Quando seu pai desencarnou, faleceu, você não recebeu a herança. Não sei como sabe disso. Sim, recebi e gastei. Meu cunhado multiplicou o que recebeu. Mas, com desculpas de cuidar de minha mãe, foi passando o que estava no nome dela para o dele. Quando mamãe morreu, não recebi nada. De que desencarnou? Perguntou o doutrinador. Não sei. Não sabe mesmo. Pense. Pediu Cláudio. Está bem, bebia muito, fiquei doente e morri. Peço-lhe para pensar um pouco em sua vida. Era filho amoroso. Por que não cuidou de sua mãe? Protegeu seus 2 filhos. Como sabe de minha vida? Indagou o espírito através da sintonia mental do médium. Nossos atos estão em nós. O que fez, faz, está em você. Nossos atos, bons ou maus, ficam na gente. Se prestar atenção, verá que perto de mim está um desencarnado que me auxilia. Ele vê o que acontece comigo e fala para você. É isso. Quero, falou o espírito, que meu cunhado dê aos meus 2 filhos a parte do dinheiro que me cabia receber e os 50% que eram de minha irmã desencarnada. Se ele não o fizer, atormento o filho dele. Convido-o a refletir sobre sua vida. Gostava de seu pai? Perguntou Cláudio. Ele era rígido comigo. Seu genitor tinha razão de ser severo com você. O doutrinador quis que o desencarnado pensasse. Não sei, julgava que não, agora não sei. Você, desde jovem, foi ocioso, gastador e... Meu pai quis me educar. O espírito deu um longo suspiro. Sim, ele tentou. O tempo passou e eu não me melhorei. Adulto, não os visitava, via-os raramente, quando ia ver minha mãe, era para pedir dinheiro,
ela me dava escondido. Desencarnei, fiquei perturbado, vaguei, soube que minha mãe morrera e meses após, minha irmã, a solteirona e chata. Fui para a casa do meu cunhado ver o que acontecera, não encontrei minha mãe, mas minha irmã estava lá e perturbada. Ela sempre foi invejosa e apaixonada pelo cunhado. Quando soube que meus filhos não receberam nenhum centavo, resolvi me vingar. Os dois não tinham nada a ver com meus erros e, por lei, eram herdeiros. Você sabe, argumentou Cláudio, que sobrevivemos à morte do corpo físico e continuamos os mesmos porque, para nos modificarmos para melhor, necessitamos querer. Também deve saber que voltamos, nosso espírito, a viver como encarnados e cada vez em corpos diferentes. Sei disso, mas não concordo. Queria mesmo morrer e acabar. É mais fácil, Silvio repetia o que o desencarnado falava. Por que pensa que é mais fácil? Podemos viver e fazer tudo o que quisermos e depois acabar. Mas não é assim. Convido-o a pensar no garoto que está perseguindo. Vamos, pense, pediu o doutrinador. Meu Deus! Ele era o meu pai. Sim, reencarnou. Esse garoto foi, na existência passada, seu genitor. Quanta complicação! Penso que não gostava dele, ninguém gostava. Mas não queria isso, fazer mal a quem me criou e tentou me tornar uma pessoa boa. O que estava fazendo, perseguindo, foi pelos meus filhos, por achar um desaforo meu cunhado ter ficado com a herança. Também fiquei com eles por não ter o que fazer, para onde ir. Que ironia! Meu sobrinho foi meu pai. E foi seu pai quem trabalhou e adquiriu bens, concluiu Cláudio. A vida está lhe retribuindo. Não sei direito o que houve. Talvez, se você pensar, lembrará, saberá. Mas o importante é você não perseguir mais o garoto, pensar em você, e podemos ajudá-lo. Nós o levaremos para um local onde se sentirá bem. Posso ir, porém não sei se ficarei, se não gostar, volto a vagar. De uma coisa tenho certeza, não voltarei para perto de meu pai, ou seja, do garoto. Não os perturbo mais, o desencarnado falou em tom de promessa. Sendo assim, fique ali, no final levaremos você para um posto de socorro, uma casa onde terá abrigo e oportunidade de aprender muitas coisas interessantes. Obrigado. De nada. Sinta Deus em você. Perdoe para ser perdoado. Vou tentar. Em seguida, Cláudio aproximou-se de Silmara e cumprimentou o espírito que estava ao seu lado. Boa noite. Estou chorando. Sinto-me muito infeliz e aborrecida. Sou a irmã do desencarnado que falou. Meu pai. Eu o ajudei a perturbar meu genitor. Gostava de seu pai? Perguntou Cláudio. Sim, porém ele de fato era rígido, às vezes grosseiro. Porém, eu nunca iria querer fazer mal a ele. Veja o que dá não prestar atenção no que se faz. Meu irmão me convenceu, mas fiz porque quis. Queria mesmo ficar na casa deles, participar de suas vidas, e por inveja, preocupar minha irmã. Ela sempre foi melhor que eu, mais bonita, estudiosa, as pessoas gostavam dela, namorou e se casou com um homem que eu amava. Mas não se preocupem, vou embora com essa mulher que desde que cheguei aqui, ficou ao meu lado e me tratou carinhosamente. Ela me disse que me levará para um bom lugar, onde poderei aprender a cuidar de mim para depois ajudar outras pessoas. Vou embora e não voltarei para perto deles, a não ser que um dia possa ajudá-los para reparar o período difícil que passaram por mim e por ele. Obrigada. Boa noite. Que Jesus a ampare sempre. Desejou Cláudio. Continuou perto de Silmara, que após um pequeno intervalo, voltou a falar. Como Valéria já tinha entendido, a médium repetia o que uma desencarnada falava. Estou estranhando isto aqui, fui muito religiosa em vida, porém, quando morri, perturbei-me porque não encontrei nada do que acreditava que iria encontrar. Doente, sentindo dores e sabendo que não ia melhorar, até chamei pela morte. Esta veio, fui socorrida e melhorei. Foi quando estava bem que senti falta de tudo, da vida encarnada, de minha casa e da família.
Revoltei-me. Uma boa mãe nunca devia morrer e deixar filhos pequenos. Quando soube que poderia voltar, sair do lugar em que estava, o fiz. Decepcionei-me. Ninguém me via, ou ouvia, mas mesmo assim resolvi ficar perto deles. Belezinho, não o deixo casar. Nunca. Você é meu. Prometeu no nosso casamento. Senhora, Cláudio falou amorosamente, para tudo existem explicações. Concordo que, para uma mãe que ama muitos filhos, não é fácil a separação. O senhor também pensa que existem motivos? Interrompeu a desencarnada. Escutei isso no local em que estive. Sim, acredito. Será que abandonei filhos em outra existência? Ou quis provar a mim mesma que poderia passar por esse sofrimento? Tentaram me explicar. Mas não concordo. Se fiz essa escolha, foi muita burrice, e não acredito que tenha abandonado filhos. Penso que foi injustiça mesmo. Se você está aqui desde o início, e por ter visto e ouvido muitas coisas, deve ter entendido que nosso espírito volta em corpos diferentes para uma vivência que nada tem a ver com as outras. Somos os mesmos, mas, a cada reencarnação, temos oportunidade de aprender, nos melhorar e progredir. Se quiser, ajudo-o a lembrar de sua existência anterior. Não, obrigada, já o fiz. Porém, não sei se acredito, a desencarnada suspirou. A senhora está atrapalhando seus familiares ao ficar perto deles sem permissão. De alguma forma os está deixando sem energia. Não os prejudico. Nunca. Amo-os. Vamos ver. Você se sente fraca. Aproxima-se de sua genitora e melhora, não é? Às vezes faz isso com sua filha. Cláudio queria que a desencarnada entendesse o que estava fazendo. Eu os amo, e eles me amam. O amor nos sustenta. Sim, o amor sustenta, acalenta, auxilia e conforta. Porém você necessita, porque não aprendeu a viver sem alimentos, nutrir-se, está sugando a energia deles. Preste atenção, vou lhe mostrar o que faz. Valéria entendeu que Cláudio estava fazendo de tudo para auxiliar aquela mãe. Sinto-me enfraquecida, falou a desencarnada através da médium, aproximo-me de minha mãe. Meu Deus! Estou vendo que puxo para mim algo dela e tenho feito o mesmo com minha filhinha. Sinto-me melhor quando faço isso. Somente agora estou vendo que as prejudico. Minha filha tem estado triste, desanimada, o médico não sabe direito o que ela tem, minha mãe está adoentada. Não quero isso. Venha conosco ou volte para o lugar onde esteve, fortaleça-se, aprenda a viver no plano espiritual. Quando se sentir adaptada, passará de ajudada a ajudante, então poderá visitá-los e aí terá condições de auxiliá-los, porém sem interferir nas vidas deles. É sofrido, triste, mas o senhor tem razão. Estava confusa e, ao entrar aqui, consegui raciocinar melhor. A estamos ajudando. Embora ainda sinta que não deveria ter morrido, aceito o que me oferece. Agradeço. Rezem por mim, pediu a desencarnada. Vá em paz. Que Jesus a abençoe. Valéria entendeu que esse espírito era a esposa de Ednei. Havia sentido-a e escutado naquela noite em seu apartamento e notou que Ednei, ao ouvi-la, principalmente quando disse belezinho, talvez o tratamento carinhoso entre o casal, percebeu que era a esposa que se comunicava. Ele se emocionou, porém permaneceu calado. Não morri! Não morri! Exclamou Alice. Não adianta tentar me convencer. Não acredito. Boa noite. Cumprimentou Cláudio. Boa noite. Quero ir embora. Onde estou mesmo? Numa sala aí. Isso eu sei. Estou vendo, interrompeu o espírito. Estamos reunidos com o objetivo de ajudar e aprender, Cláudio tentava orientá-la. Estamos sempre vivos, porém podemos estar em estados diferentes. Nosso espírito, quando veste um corpo carnal, está encarnado. Quando esse corpo morre, estagiamos no plano espiritual com outra vestimenta, o perispírito. Se você observar, verá a diferença. Essas pessoas que estão ali em pé não são iguais às que estão sentadas.
são de fato diferentes. Mas eu estou viva e, como você disse, encarnada. Não morri como algumas pessoas falam. Tenho andado por aí e escuto de uns desocupados, morta, defunta. Fico irritada, e eles riem. Vamos lembrar de alguns fatos. Vê essa mulher num leito. Sou eu. Estive doente, mas melhorei. Ainda me recupero, às vezes sinto dores. Vamos, pediu o orientador, recordar o que aconteceu. Piorei muito, pensei que não ia mais respirar, sentia uma dor forte no peito. Parei de respirar, mas, ao mesmo tempo, o fiz com facilidade. Uma enfermeira se aproximou, fechou meus olhos e disse: morreu. Abri os olhos e me sentei na cama, olhei para trás e me vi deitada. Fiquei tonta, penso que adormeci e acordei no meu lar. Então fiquei andando por aí porque se desfizeram de minha casa, sumiram com minhas coisas enquanto estive no hospital, e outras pessoas estão morando lá. Você está entendendo o que aconteceu com você? Perguntou Cláudio. Devo ter morrido, porque agora estou percebendo que, para você conversar comigo, me escutar, falo e essa mulher repete, e nossos corpos são diferentes. Morri mesmo, chorou sentida. Você lembra de Jesus? Sim, lembro, respondeu a desencarnada. Pense nele, no Jesus amoroso que caminhava entre as pessoas e colocava as mãos sobre elas e as curava e consolava. Cláudio a orientava com carinho. Estou pensando e me sinto leve e em paz. Mas o que será de mim? Não quero, agora que sei que morri, continuar vagando por aí. Oferecemos abrigo. Irá com esses amigos, eles a levarão para um local onde, junto de outros desencarnados, receberá orientação e compreenderá como é viver desencarnada. Ficarei como eles. Limpos e com expressões alegres. O espírito quis saber. Sim, com certeza ficará. Deus lhe pague. Vou embora com eles pensando em Jesus. A sala ficou por momentos em silêncio. Vou, disse Cláudio, dar algumas explicações. A morte do corpo físico não nos muda. Mudamos quando queremos, estejamos vestidos de um corpo físico ou não. Estar encarnado ou desencarnado são estados naturais. O corpo físico, por muitas causas, termina sua função, o espírito é desligado. Muitos não entendem o que aconteceu, e outros, por diversos motivos, não querem compreender, se iludem e tentam viver como se ainda estivessem no corpo físico. A maioria se perturba, e muitos passam a sugar energias para se sentirem nutridos. Estes desencarnados são chamados muitas vezes, em alguns lugares, de vampiros. Estão mortos, mas vivos, e porque estão desencarnados, sugam não sangue, mas energias. E se esse processo for contínuo em um encarnado, este pode sentir fraqueza e adoecer. Muitos espíritos são socorridos, isto é, são levados a lugares próprios onde recebem auxílio e orientação, porém muitos, por mais que gostem desses locais, preferem, por se sentirem incapazes de ficar longe de afetos ou, infelizmente, de bens materiais, sair sem permissão e ficam a vagar perto de entes queridos ou dos lugares em que viveram. Outros, como escutamos esta noite, o fazem para estar com desafetos para prejudicá-los, querem se vingar. Não quero que vocês que aqui ficaram vão embora com dúvidas. Podem fazer perguntas. A moça de branco irá também embora? Perguntou Nadir, preocupada em resolver o problema da escola. Irão todos os desencarnados que conversaram conosco e outros dois que aqui estiveram, e lhes bastou ouvir o que foi dito para quererem ir também. Carmélia, a moça de branco, irá para onde esteve esse tempo em que a deixamos dormindo, um posto de socorro, e amanhã estará novamente conosco. No sábado, conversaremos com ela e esperamos que aceite ir embora. Todos nós temos o livre-arbítrio para decidir o que fazer de nossa vida. Pode acontecer de um ou mais desencarnados que aqui vieram para receber orientação não aceitar o que temos a oferecer e preferir continuar vagando. Porém a senhorita da casa do morro não voltará a assustar, não lhe será mais permitido. É nosso desejo, e rogo a Jesus, que possamos ajudá-la. Essa desencarnada necessita de paz. Por isso vamos orar por ela.
Alguém quer perguntar sobre algo que ocorreu esta noite? Como ninguém perguntou, Cláudio falou. Vamos encerrar nosso trabalho. Lembro-lhes que amanhã estaremos aqui novamente. Na primeira parte, em que fazemos uma leitura, oramos juntos, todos podem vir. Estão convidados. Na segunda parte, devem ficar somente aqueles que querem aprender para ajudar. Pedro fará a oração para encerrarmos os trabalhos desta noite. Senhor Jesus, orou Pedro com voz harmoniosa e compassada, rogo para sempre estar conosco e que seu amor seja a luz a iluminar nossa caminhada. Peço que auxilie a todos os que vieram aqui em busca de orientação e consolo. Que possamos sentir sempre, em todos os momentos de nossa vida, sua presença amorosa a nos orientar. Que Deus nos proteja. Assim seja! Exclamaram todos. Valéria olhou para Guilherme. O moço pegou em sua mão. Gostei muito! Exclamou Valéria. Professora Valéria! Disse Cláudio. Será que pode vir amanhã às 18 horas para nos auxiliar? Venho sim, respondeu a jovem. As pessoas foram saindo. Guilherme combinou de pegá-los no hotel às 15 horas para levá-los à cachoeira. Despediram-se. Guilherme acompanhou Valéria até seu apartamento. Estou maravilhado com o que vi e ouvi! Exclamou o agrônomo. Decidi ser espírita. Aceito tudo com muita facilidade e nada me parece ser novidade. Eu espero conhecer mais o espiritismo. Comentando sobre os acontecimentos da noite, mesmo caminhando devagar, chegaram logo. Despediram-se. Valéria subiu rápido as escadas. Receou ficar com medo ou impressionada, mas nada disso ocorreu. Adormeceu tranquila,